Durante debate sobre a proposta de reforma tributária do Lula, o senador Oriovisto Guimarães pediu ponderação aos colegas e não mediu palavras para descrever o desastre que está sendo proposto pelo governo. O senador disse: "Eu peço de vocês um pouco só de sua atenção, que possamos meditar um pouco sobre o que brevemente teremos que fazer, votar uma reforma tributária que vai mexer com todos os brasileiros, que vai ter consequências para as nossas empresas, para os nossos filhos, para os nossos netos." O senador afirmou: "Essa reforma é tão ruim, tecnicamente tão mal concebida, que se a oposição fosse maquiavélica e pensasse mais em política e menos no Brasil, votaria a favor dessa reforma." Oriovisto explicou que em 3 anos, quando chegarem as eleições para presidente e para o Congresso, o país estará em meio a um verdadeiro caos tributário e os eleitores lembrarão quem propôs a reforma. Ele disse: "Daqui a 3 anos nós teremos eleições." E eu alertava o líder Jacques Wagner: "Vocês estão dando um tiro no pé. Vocês vão perder a próxima eleição presidencial graças a essa reforma." Ele me pergunta: "Mas por que você diz isso?" E eu explicava a ele: "É muito simples. Nós temos impostos hoje que são chamados manicômio tributário: o PIS, o COFINS, o ICMS, o ISS e o IPI. Esses 5 impostos vão continuar existindo por 10 anos, que é o período de transição. Só que criaram mais 5, a CBS, o IBS, o Imposto Seletivo, a CID Importação e o Imposto de Mineração. Nesses 10 anos, os 5 atuais, o manicômio atual existe e o futuro manicômio começa a crescer. Nas eleições, vamos estar no meio da transição. Todas as empresas deste país vão ter que ter uma equipe para pagar o velho manicômio e uma equipe para pagar o novo manicômio. 2 manicômios. Será o auge da rejeição da reforma tributária. Será a pior fase que a economia vai viver. A consequência política disso é óbvia. Os empresários, as pessoas vão perguntar: quem nos colocou nessa situação? Quais foram os parlamentares que votaram a favor dessa transição de 10 anos com os 5 impostos novos e os 5 velhos? Quem foi? O senhor votou a favor ou votou contra? Eu vos falo com muita tranquilidade, porque eu não serei candidato novamente. Eu não estou preocupado com a reeleição, mas aqueles que pensam em reeleição deveriam pensar no que eu estou dizendo." O senador alertou ainda que a reforma cria privilégios para alguns setores enquanto penaliza os contribuintes e disse: "É uma tristeza, tecnicamente muito ruim. Estou convencido de que estaremos fazendo um mal à nação. É hora de parar para pensar. Eu votarei não a essa reforma. Por hora eu só quero dizer que é hora de botar a mão na consciência, é hora de pensar. Nós não vamos fazer um bem para o Brasil aprovando essa reforma. Nós vamos fazer o mal." Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 28 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.
Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix a ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente, queridos colegas senadores, eu peço de vocês um pouco só de sua atenção. Que possamos meditar um pouco sobre o que em brevemente teremos que fazer. Votar uma reforma tributária que vai mexer com todos os brasileiros, que vai ter consequências para as nossas empresas, para nossos filhos, para os nossos netos. Todos sabem que eu sou um senador independente, eu e meu partido. Não somos oposição ao governo. Não somos oposição. Inúmeras vezes votamos com o governo, tentamos ajudar o governo. E eu quero começar a minha explanação dizendo o seguinte: essa reforma é tão ruim, tecnicamente tão mal concebida, que se a oposição fosse maquiavélica e pensasse mais em política e menos no Brasil, votaria a favor dessa reforma. Daqui a 3 anos nós teremos eleições e eu alertava ao líder Jacques Wagner: vocês estão dando um tiro no pé. Vocês vão perder a próxima eleição presidencial, graças a essa reforma. Ele me pergunta: mas por que você diz isso? E eu explicava a ele: é muito simples. Nós temos 5 impostos hoje que são chamados manicômio tributário: o PIS, o COFINS, o ICMS, o ISS e o IPI. Esses 5 impostos vão continuar existindo por 10 anos, que é o período de transição. Só que criaram mais 5, a CBS, a IBS, o imposto seletivo, a CID importação e imposto de mineração. Nesses 10 anos, os 5 atuais, o manicômio atual existe e o futuro manicômio começa a crescer. Nas eleições vamos estar no meio da transição. Todas as empresas desse país vão ter que ter uma equipe para pagar o velho manicômio e uma equipe para pagar o novo manicômio. 2 manicômios. Será o auge da rejeição da reforma tributária. Será a pior fase que a economia vai viver. A consequência política disso é óbvio. Os empresários, as pessoas vão perguntar: quem nos colocou nessa situação? Quais foram os parlamentares que votaram a favor dessa transição de 10 anos com os 5 impostos novos e os 5 velhos? Quem foi? O senhor votou a favor ou votou contra? Eu vos falo com muita tranquilidade porque eu não serei candidato novamente. Eu não estou preocupado com reeleição. Mas aqueles que pensam em reeleição deveriam pensar no que eu estou dizendo. Outra coisa que eu quero chamar a atenção são as isenções. Minha gente, nós temos isenções para diversos setores, mas um especial me chama muita atenção. Artigo 156, parágrafo 6º. Terão regimes especiais, transportes, combustíveis, saneamento, planos de saúde, setor imobiliário, jogos de prognósticos, loterias, instituições financeiras, bancos. Os bancos todos terão uma alíquota de 60% da carga tributária. Coitadinho dos bancos, eles estão precisando desse tratamento diferencial. Nós que sempre estamos criando mais um imposto para o banco, agora estamos criando uma ajuda para os bancos. É o lobby mais silencioso e mais eficiente de todos. Hotelaria e turismos
sociedades anônimas de futebol. E se eu for olhar para os setores da economia, é impressionante. A reforma não serve para o serviço de educação, ele não sobreviveria. Não sobreviveriam os serviços de saúde, a reforma não serve para eles. Os dispositivos médicos seriam inviáveis, dispositivos de acessibilidade para pessoas com deficiência, medicamentos, produtos de cuidados básicos de saúde menstrual, serviços de transporte coletivo de passageiros, rodoviário, metroviário, de caráter urbano, semiurbano e metropolitano, alimentos destinados ao consumo humano, produtos de higiene pessoal, limpeza, majoritariamente consumidos por família de baixa renda, produtos agropecuários, todo o setor agrícola tem que ter tratamento diferenciado, pesqueiros, florestais, extrativistas, vegetais e natura, insumos de agropecuária, produções artísticas e culturais, jornalísticas e audiovisuais nacionais, atividades corporativas e comunicação institucional. Todas as redes de TV estão aqui incluídas. Bens e serviços relacionados à soberania e segurança nacional, segurança, informação e segurança cibernética. Eu me pergunto, para quem serve essa reforma? Para quem serve? Para aqueles que não têm nenhum lobby. Gente, além disso, essa reforma quebra a Federação Brasileira. É a espinha dorsal da Federação Brasileira. A consequência política disso é terrível. O que é que nós vamos ter? Governadores de pires na mão, que não têm mais capacidade de receber seu próprio tributo e que ficam na mão de um comitê gestor ou daquele Conselho Federal. O que nós vamos ter? Prefeitos com pires na mão, que não podem mais ter o seu ISS. E aí criam-se fundos de desenvolvimento regionais, fundos sem fundos, em profusão. É uma tristeza, tecnicamente muito ruim. Estou convencido que estaremos fazendo um mal à nação. É hora de parar para pensar. Eu votarei não a essa reforma. Se ela for aprovada, eu ainda, para que não digam que eu não proponho nada, eu estou propondo uma emenda substitutiva. Estou propondo uma emenda substitutiva, que é a correção dos principais defeitos que eu vejo na reforma. Na ocasião em que eu for defender a emenda substitutiva, eu direi ao que ela veio. Por ora, eu só quero dizer que é hora de botar a mão na consciência, é hora de pensar. Nós não vamos fazer um bem para o Brasil aprovando essa reforma. Nós vamos fazer um mal. Muito obrigado.